Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 4, Tu, ó Homem de Deus. Quarta-feira. Ler com oração 1 Timóteo 5,25, que diz: As boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Todas as coisas estão diante de Deus. Em nossa jornada cristã, além de cuidar dos aspectos espirituais, precisamos dar atenção à saúde física. O apóstolo Paulo possuía tal zelo com Timóteo, tendo-lhe escrito: Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5,23. No contexto dessa recomendação, Paulo transmitia a Timóteo os ensinamentos a respeito dos presbíteros quando introduziu o assunto sobre o cuidado com a saúde. Isso ocorreu porque se tratava de um tema muito importante, uma vez que quando a saúde não recebe cuidados, o entendimento e a sensibilidade espirituais podem ser afetados. Ao adoecer, perdemos a força e o ânimo, ficando-nos mais difícil tratar do que é espiritual. Dessa porção extraímos um relevante princípio. Ao recomendar o uso do vinho a Timóteo, na realidade, Paulo lhe receitava um remédio disponível à época. O texto bíblico explica: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Percebemos que Timóteo frequentemente ficava doente e Paulo lhe recomendou o uso de um remédio. É interessante notar que o apóstolo não buscou curar Timóteo por meio de uma proclamação espiritual. Vemos alguns milagres operados por meio de Paulo. Atos capítulo 19, versículos 11 e 12 diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Todavia, o apóstolo não enviou para Timóteo lenços e aventais do seu uso pessoal com a finalidade de curá-lo, mas recomendou-lhe o uso de um remédio. Isso demonstra que tudo depende da orientação de Deus. Para curar, o Senhor usa algumas vezes os remédios, e em outras, o dom de um irmão ou o poder do Espírito Santo. Esses meios pelos quais Deus atua não são conflitantes entre si. Continuando a leitura, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 24 e 25. Vemos uma lição espiritual muito importante para os homens de Deus. Sejam pecados ou boas obras, um dia tudo será exposto. Nestes momentos que antecedem a volta do Senhor, temos uma recomendação. Se existe algum ponto inadequado em nosso viver, vamos tratar e pedir ajuda. A coisa mais tola é esconder os pecados e neles permanecer. A palavra adverte que tudo será manifestado mais tarde. Certamente o melhor caminho é confessar e pedir ajuda. Negar não adianta, já que embora se possa até tentar negar, tudo será manifestado e seremos envergonhados. Neste período de pandemia, muitas coisas foram expostas e tivemos de tratá-las. De outro lado, alguns irmãos vieram pedir-nos ajuda e a situação foi resolvida não porque o irmão foi exposto, mas em razão de ter havido luz e arrependimento. Enfrentar as situações hoje é bem melhor
do que deixá-las para ser expostas diante do tribunal de Cristo. Ao final, as boas obras também serão evidenciadas, conforme lemos. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25. Por isso, gostaria de deixar um encorajamento para os irmãos e irmãs que muitas vezes servem de maneira oculta. Sabemos que o ser humano tem desejo de ser visto e reconhecido. O Senhor Jesus disse para aqueles que fazem a obra de Deus no intuito de serem vistos dos homens, já receberam a recompensa, Mateus 6,5. Se quisermos ser vistos pelos homens, para deles receber aprovação, já teremos recebido nossa recompensa. Entretanto, quando agirmos ocultamente, o Pai que vem em secreto nos recompensará. Versículo 6. Então, considere a seguinte reflexão. Você prefere recompensa do homem ou a do Pai? Que possamos aproveitar essa palavra para nos achegar a Deus e receber luz a fim de lidar com todas as situações. Por fim, o Pai, que tudo vê, certamente nos dará o galardão. Jesus é o Senhor. Pergunta de hoje: você prefere a recompensa do homem ou a do Pai? Diante dessa reflexão, como tem sido o seu relacionamento com os irmãos e no serviço da igreja? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.